paz de Yahshua Mashiach seja com todos, amados irmãos. A paz de Yahshua, nosso Mashiach, amados irmãos. Gratidão, papai, nós estamos aqui, mais um estudo com os irmãos. Alegria de estar com você, meu irmão. Pedrinhas preciosas do tempo celestial que foram espalhadas nessa terra. E o papai está agora no final dos tempos ajuntando essas pedrinhas. Essas pedrinhas, elas compõem o exército, né? O exército que vai ser acendido para que nós juntos, nas regiões celestiais, possamos o quê? Possamos ali jogar por terra o inimigo. Quem? Lúcifer, Satanás, o dragão, a antiga serpente. Nós vamos juntos, irmãos, um pequeno exército. Mas nós vamos vencer um exército ali enorme, um exército ali de mais ou menos não, exato, né? Exato 200 milhões. Exatamente. E são apenas 144 mil vencendo os 200 milhões. Esse é um estudo que nós vamos trazer posteriormente, mas todo esse fundamento, ele se baseia na palavra, irmãos. Não é uma coisa que brota da nossa cabeça, não. Se você tiver curiosidade, você coloca 200 milhões na Bíblia e aí ele vai te mostrar onde que está escrito. Está lá em Apocalipse, né? Exatamente. Então, amados, nós vamos fazer um estudo muito importante hoje. Um estudo muito maravilhoso. Só que é um estudo difícil. Ele é um estudo que exige dos irmãos o interesse de aprender. É um estudo que você vai ter que realmente pegar as escrituras, você vai pausando ali o vídeo, né? E você vai junto conosco, vamos lendo as escrituras. Como todos os nossos vídeos, são estudos, né? São estudos, não é? Nós não estamos aqui fazendo entretenimento. A gente não está fazendo entretenimento, a gente está fazendo aqui um estudo. Para quê? Para que Filadélfia e Sardes, vestes limpas, possam crescer em conhecimento de Yahweh, estatura, para alcançar a estatura de homem perfeito, de perfeito varão. E para isso, irmão, você vai ter que alimentar da forma correta. Por quê? Se comer comida estragada, comer comida fermentada, ou comer aí no YouTube, tem muito fast food, né? Fast food, você não vai crescer, irmão, você não vai desenvolver, você não vai progredir. Se ficar aí nesses canais aí, desses falsos ialdins que só fala de vacina, só fala de antimachia, você não cresce em conhecimento diante de Yahweh e diante dos homens. Por quê? Porque isso não é alimento, entendeu? Isso não é alimento, isso aí é lixo. Exatamente. Isso é lixo. O alimento que nos alimenta vem da palavra de Yahweh. E é na palavra de Yahweh que papai Yahshua crescia em graça e conhecimento. E é na palavra de Yahweh que Samuel, ali, que foi entregue no templo, que é a representação ali de Filadélfia, que quando ele foi entregue no templo, foi levado junto com Samuel um novilho de 3 anos, né? Ali uma representação de quantos anos o menino tinha. Exatamente. Foi entregue no templo, para servir no templo. Já recebeu uma estolinha sacerdotal, né, infantil. E ele já exercia o papel ali sacerdotal. E Yahweh falava com ele. E ele ouvia a palavra de Yahweh. Você percebe a diferença? Então, ele ouvia a palavra de Yahweh. E não ficar ouvindo esses fast food de YouTube. Então, que você tenha o interesse de beber da fonte da água da vida. A fonte da água da vida e comer o pão, maná, sem fermento. Essa é uma exortação para todos vocês, irmãos. Muitos irmãos nos assistem e aí vai para outros ensinos e alimenta ali de outros ensinos que não servem para nada, além de fazer confusão. Por quê? Porque há um só evangelho, segundo a palavra, há um só. Qual? O evangelho de Lucas. O resto ali são evangelhos montados, falsos, que a mulher
A gente já trouxe estudo. Colocou, escondeu uma medida de fermento em 3 de farinha, até que tudo levedou. E esses irmãos chegam aqui, se alimenta do alimento verdadeiro e vai lá comer desses evangelhos anátemas, se tornando amaldiçoado. Irmãos. Por quê? Porque nada que seja amaldiçoado a gente pode se alimentar. Por quê? Porque nos contamina. É verdade. Né? E o Pai, ele está querendo separar agora um grupo. Esse grupo está sendo santificado para ser entregue no templo. É uma necessidade pessoal, individual de cada um se santificar nesse momento, meu irmão. Por quê? Porque o ato de não purificação, ele impede a pessoa de adentrar para dentro do templo. E com isso não vai participar da ascensão. Né? É verdade. Então eu peço isso aos irmãos. Se fixa aqui. Nós hoje temos mais de 80 vídeos. 80 vídeos. É muito alimento para se alimentar aqui. E nós temos também um canal no Telegram, que ali você tem um alimento em áudio das nossas reuniões presenciais. Entendeu? Você que está chegando agora, sugiro você começar desde o início aqui dos vídeos, para que você possa ir construindo um entendimento. Por quê? O que está sendo ensinado aqui, irmãos, isso aqui você não vai encontrar em lugar nenhum. Por quê? Porque essa verdade ela é exclusiva para Filadélfia. Ela é exclusiva para Filadélfia. Ela é uma mensagem do final dos tempos que foi prometida que as escrituras elas seriam abertas, mas é por um período curto. Nós estamos aqui nesse ministério por um período curto. Logo nós estamos indo embora. E eu falo assim com os irmãos, que você participe conosco dessa ascensão. Mas para isso você tem que se purificar de todo o fermento, de tudo aquilo que é contrário à palavra verdadeira e genuína. Porque a mulher, que ela está ali, essa mulher que de Apocalipse 17, que tem um nome escrito na testa, Babilônia, ela escraviza e continua escravizando ali os filhos de Aush. Então, amados, vamos fazer um invocar e nós vamos começar o estudo. Fica com você essa exortação aí e volte, você que está chegando agora, volte desde o início para começar os estudos, para que você possa ter compreensão. Não adianta conhecimento sem entendimento, ok? É verdade. E expressando também juntamente com o irmão, é um detalhe importante quando a palavra fala que aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Ou seja, se o foco é mais voltado para esses vídeos que não tem a palavra de algo espírito, porque não fala do espírito, fala das coisas da carne, né? Tribulação, fala de trevas exteriores, fala de antimachia, fala de estrelares, fala de N coisas. Tudo carne. Colocando o seu coração nisso, é ali que está o seu tesouro. Então significa que passa pelas coisas da tribulação, literalmente, para entender. Porque se está preparando, ouvindo essa mensagem de tribulação, de marca e tudo mais, é por quê? Porque vai passar por isso e vai precisar desse entendimento para passar. Exatamente. Mas quando você hoje recebe a ministração que é o crescimento, não é para passar por isso. Exato. É para você ascender. Exatamente. Tá? Então vamos juntos, né, irmãos? Vamos juntos. Você é convidado conosco a fazer um invocar e em seguida nós vamos orar, tá? Vamos juntos. Ó Yausha, ó Yau, ó Yausha, ó Yau, ó Yausha, ó Yau. Assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Papai amado, nós estamos aqui, papai. Eu sei que tu fechou ali aquela porta para que Filadélfia pudesse agora falar. Sim. Aquela porta de Sardes foi fechada para que o mensageiro de Sardes
tenha tempo também de ouvir a mensagem de Filadélfia para poder ter uma chance de escapar de tudo que está por vir. Mas vejo que ele não quer. Por isso, papai, eu peço que estes que estão ansiosamente aguardando pelo alimento e pela água da vida, possa encontrar aqui, papai, diante de tamanha e maravilhosa revelação que está sendo disponibilizado para essa geração. Ó, papai, gratidão. Por quê? Porque tu és maravilhoso. É verdade, papai. E nos escolheste Tu és maravilhoso. antes da fundação do mundo para estarmos aqui, papai. É verdade. E nós estamos aqui e queremos ser filhos obedientes, papai. Sim, papai. Que faz conforme a tua vontade. Usa-nos como este canal para que tu fales. Fales o que precisa e fales o que quiser, papai. Nós estamos aqui para ser este instrumento, ser luz no meio desse mundo tão tenebroso e escuro. Sim, papai. Como a lua que brilha e as estrelas que iluminam uma noite escura, papai. Que possa ser, papai, ali uma palavra de esperança, de fé e de renovação, uma palavra de libertação. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Alegria, meus irmãos, de estar com vocês. Como eu falo sempre, né? A gente precisa estar sempre exortando os irmãos, porque essa é uma condição do final dos tempos, né? Paulo ele fala com Timóteo, né? Aguardando a minha chegada, né? Aplica-te a leitura, a instrução e a exortação. Exortação no amor, tá, irmãos? É exortação para que haja conversão, para que haja mudança, para que haja transformação. Verdade. Né? É diferente de quando a pessoa fica escondendo o sol com a peneira, né? Quando a gente fala ali do mensageiro de Sardes, o mensageiro de Sardes é uma bênção. Ele foi uma bênção, trazendo os nomes, trouxe muitas verdades. Mas o que acontece? Para se cumprir, ele desviou-se do caminho quando ele começou a marcar data. Não era esse o propósito dele marcar data. Entendeu? Não era esse o propósito. O propósito dele era trazer alimento, era combater ali toda a mentira das igrejas e aguardando a chegada de Filadélfia. Aguardando a chegada de Filadélfia para que ele pudesse se alimentar também do alimento de Filadélfia. Mas, no entanto, se isolou, né? Ficou isolado e, com isso, aqueles que estão ali com ele não têm alimento para comer. Não tem alimento celestial para comer. E com isso estão ficando desnutridos, estão ficando enfraquecidos. Né? O inimigo está chegando. E eles sem o alimento, como que eles vão conseguir combater o antimachia? Não vão conseguir. Então, é uma exortação, inclusive, para o anjo ali de Sardes. Por quê? Porque marca aquilo que Yahweh não mandou que ele marcasse. Datas. Ele veio com uma outra missão e, no entanto, fica marcando datas e ainda continua marcando datas e falando que o arrebatamento vai ser iminente. O arrebatamento não vai ser iminente, por quê? Porque o ministério de Filadélfia ele tem um tempo para se cumprir. E esse tempo para se cumprir pode falar que vai ser iminente, vai ficar nisso até se cumprir o tempo de Filadélfia. Aí sim, Filadélfia vai embora. E aqueles que não cresceram em graça e conhecimento diante de algo no homem, continuam ainda comendo alimento fermentado, vai ficar para enfrentar aí o antimachia,
que vai vir furioso ali. Por quê? Porque o dragão vai ser lançado, né? Vai ser lançado por terra e ele chega furioso. Por quê? Porque ele perdeu lá em cima ali a sua mordomia, né? Perdeu a sua mordomia, porque ele era um mordomo ali, referido, Papai Yauche fala do administrador infiel, uma das parábolas do Papai Yauche, né? Exato. Hoje, meus irmãos, nós vamos começar aqui um estudo maravilhoso, que é um estudo que a gente vai falar sobre o cavaleiro de Apocalipse 19, o cavaleiro e seu exército. Muito bom. Essa é uma palavra muito importante, por quê? Porque você vai ver que o cavaleiro, ele traz um manto, né? Você vai ver que ele traz um manto embebido de sangue. Mas é sangue dele? Não. É sangue do pai dele. E isso nós vamos fazer esse estudo hoje. Por quê? Porque toda denominação sempre colocou Apocalipse 19, que ali é a vinda de Papai Yauche, né? Você vai ver que não é a vinda do Papai Yauche. Aquele que está vindo ali é aquele que recebeu o nome Papai Yauche, recebeu o manto Papai Yauche e recebeu as vestes Papai Yauche. Esse que recebeu e tudo isso, que nós vamos fazer o estudo, é a representação de quê? É a representação de Eliseu, tá? É a representação de Elias, que entrega o manto para Eliseu e Eliseu faz a obra que Elias fazia. E tudo isso nós vamos ver aqui. E tudo ali está o quê? A entrega do manto. Por isso que o cavaleiro do Apocalipse 19 está falando um manto embebido de sangue. Ele recebeu do pai dele. E esse é o nosso estudo de hoje. É um estudo maravilhoso, mas é um estudo que você precisa prestar atenção e fazer o estudo conosco. Por quê? Porque se você não fizer o estudo, você não vai compreender. Por quê? Porque perdeu os detalhes importantes, que são as conexões, são os links. E eu quero que você fique atinado aqui, atento a todas as informações. Não entendeu? Volta o vídeo. Volta e ouve novamente. Vai na palavra. Segue as orientações aqui que nós vamos dar. Aí você vai começar a ter o despertamento. Porque a palavra em Daniel fala que os esclarecidos entenderão. Os esclarecidos entenderão. Os esclarecidos entenderão. Mas é somente os esclarecidos, tá? E é para isso que esse canal ele foi levantado, para poder trazer esclarecimento. Mas não adianta ter todos os vídeos aqui e você não assistir. Se você não assistir todos os vídeos, você não vai ser esclarecido. Vai ficar ali baseando numa falsa confiança. É aquela falsa confiança na armadura de Saul, né? Que não protege nada. Né? Ao invés de estar realmente revestindo ali da armadura de Ial, está ali confiando em armadura de homem, né? Que vai ser tremendamente decepcionado. Então vamos lá, vamos começar inicialmente a leitura, irmãos, em Apocalipse 19, 11. Vamos lá, Apocalipse 19, 11. Diz assim: vi então o céu aberto, e eis que apareceu um cavalo branco, cujo montador se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, sobre sua cabeça há muitos diademas. E traz escrito um nome que ninguém conhece, exceto ele. Veste um manto embebido de sangue. E o nome com que é chamado é Verbo de Ial. Isso. E pode pegar o 14. O exército do céu, os exércitos do céu, os exércitos do céu acompanham-no em cavalos brancos, vestidos com linhos de brancuras resplandecentes. Isso. Da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele é quem as apacentará com um cetro de ferro. Isso. Ele é quem pisa o lagar do vinho. Ele é quem pisa o lagar do vinho do furor da ira de Ial, o Todo-Poderoso. Isso. E está escrito... um nome está escrito sobre seu manto e sobre sua coxa.
Rei dos reis e mestre dos mestres. Isso aqui, irmãos, é exatamente o que gerou a confusão. Por quê? Porque as escrituras, elas estão codificadas. E tá? bem codificadas. Muito codificadas. E no final dos tempos, existe uma promessa para Filadélfia daquele que abre e ninguém fecha. Fechando ninguém abre. Tá? Apocalipse 3:7. Esse que viria nessa era, ele viria e ele teria a autoridade dada a ele da chave que abre. Abre o entendimento e faz um link com aquele cordeiro que estava diante do trono, que ali ele tem uma chave e ele vai abrir o quê? Os livros selados. Os livros selados. Ele tem autoridade para abrir o livro selado, tá? Abrir os selos. Faz um link aqui. Por quê? Porque as escrituras, como eu já falei, conforme elas estão com cadeados, né? O que você lê e você lê direto, você vai fazer as interpretações erradas. Se você não for assessorado, a chave que abre o cadeado para trazer o entendimento numa outra passagem para essa passagem. Se você ler aqui, você vai falar assim, é Papai Aucha. Você vai ler e vai falar Papai Aucha. E assim as denominações sempre ensinaram que aqui é a volta do Papai Aucha. Só que Papai Aucha não põe mais o próprio Papai Aucha não põe de novo o pé aqui. Quem vai pôr o pé aqui vai ser o filho, que tem a aparência dele, que é a aparência também de como um cordeiro. E ele recebe essa incumbência. Ele recebe as vestes, ele recebe o nome e ele recebe também o quê? Ele recebe também a missão, né? E se torna o sacrifício perpétuo, o memorial de Yahshua, o memorial daquilo que Yahshua fez. Por quê? Porque Yahshua, quando ele subiu e ascendeu, ele já foi sobreexaltado, recebendo o nome de Yah, o nome que está sobre todo nome, fazendo um link com Isaías. Isaías quanto, irmãos? Que fala, um menino nos nasceu. Isaías 9. Isaías 9. Que está falando ali, um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. E ele será chamado. Ou receberá o nome. Isso. Ou receberá o nome de maravilhoso, conselheiro, Ial forte. Olha aqui, Ial forte. Peraí. Não é Yahshua forte. Não é Yahshua forte, não, mas aqui está falando Ial. Ele vai ser chamado de Ial. É uma profecia. Ele não era chamado, mas ali está profetizando que ele será chamado. Isso aconteceu na vinda dele. Quando o profeta Isaías ele profetizou, muito antes de Yahshua nascer aqui nessa terra. Exatamente. Muito antes. E quando ele foi elevado, ele subiu, ele ascendeu. Ali o que aconteceu? Ele recebe o nome. E isso está aonde? Isso está em Salmo quanto? 24. Salmo 24 diz assim: abri os portais para que entre o Rei da Glória. Aí se perguntam, quem é esse Rei da Glória? Aí o anjo responde, é Ial, forte e valente. Ele é o Rei da Glória. Isso é um link, irmãos, é um link daquele que estava recebendo o nome. O nome que é acima de todo nome. E o nome que é acima de todo nome só tem um. Só tem um nome, Ial. Exato. Mas não é o nome conjugado. Por quê? Nome conjugado se repete. Tem Matitial, vários Matitiares, né? Vários Ixaiais, né? Vamos falar assim. Tem vários Iauxas. Na escritura nós vemos vários Iauxas. Um era sumo sacerdote, o outro era condutor, Josué, que foi traduzido como Josué, mas o nome hebraico é Iauxa. Tem vários, irmãos. Então, um nome que está acima de todos os nomes e é um nome único, é Ial. Então, ele recebeu, por isso que está cumprindo a profecia de Isaías 9, que está falando, o menino nos nasceu. Já pensou? Ial, o Supremo, nascendo carne? Nunca Ial Supremo poderia nascer em carne, irmão. Está falando ali de Yahshua.
E ele fala, o menino nos nasceu, uma criança nos foi dada, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro e forte. O que mais? Pai eterno. Que ninguém admite que Alcha é pai. Peraí. É tão simples. Irmãos, e ali ainda fala que esse texto refere-se ao antimachia. E se você ler ali em Isaías 9, vamos lá abrir Isaías 9. A gente tem que ir devagarzinho para que você entenda e jogue por terra todo esse ensino errado, irmãos. Todo esse ensino que você fecha os olhos e fica lá esperando o arrebatamento do dia tal. Aí o arrebatamento do dia tal não vem. Não vem. Aí o mensageiro traz um outro dia do arrebatamento do dia tal. Aí não vem. Aí vem de novo. E você ainda continua acreditando cegamente no que ele diz. Fica confiando cegamente, sendo que ele está mostrando, irmãos, que ele perdeu essa condição de quê? De ser aquele que Iau escolheu para conduzir o povo no final dos tempos. Ele só veio preparar o caminho. É a representação de quem? A representação de Yaohan, João Batista. Que ele veio preparar o caminho. Ele veio preparar o caminho até que Papai Alcha veio. Quando Papai Alcha veio, ele sai de cena. Ele tem que sair de cena. Está entendendo? E é a mesma coisa, irmãos. Quando ele veio, preparou, trouxe os nomes. Ele fez uma preparação. E o que acontece? Acontece que agora chegou Filadélfia. Chegou agora o mensageiro Filadélfia. Aí está trazendo um ensino consistente. Aí os Ialdins, que se dizem Ialdins não são, eles rejeitam essa mensagem. Como rejeitou Papai Alcha lá atrás. Verdade. Quem que rejeitou? Os fariseus. Os fariseus, eles rejeitaram a mensagem do Papai Alcha. E no mesmo tempo que nós estamos vivendo, os fariseus, que se dizem Ialdins e não são, estão rejeitando a mensagem também daquele que vem em nome de Papai Alcha. Exatamente. Entende? Tudo se repetindo conforme Eclesiastes 9. Tudo. Então vamos lá. Isaías 9, 5. Ótimo, pode ler, irmão. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Ele recebeu o poder sobre os seus ombros, e lhe foi dado este nome: Conselheiro, Maravilhoso, Iau Forte, Pai para sempre, Príncipe da Paz, para que se multiplique o poder assegurado e para que se multiplique o poder assegurando o estabelecimento de uma paz sem fim. Uma paz sem fim. Primeira coisa que os falsos Ialdins dizem é o seguinte: não existe, aqui está falando do antimachia, e o antimachia fala assim, não, porque está falando de paz. Irmãos, larga de ser bobo. Larga de ser bobo. Aqui está falando paz sem fim. O antimachia vai estabelecer ali uma paz sem fim? Ele vai estabelecer uma paz e imediatamente após a paz que ele estabelecer, vai se fazer uma guerra tremenda nessa terra. Por isso que fala assim, quando houver paz e segurança, vai vir repentina destruição. Tá falando antimachia aqui? Não! Por quê? Porque tá falando aqui que vai ser estabelecida uma paz sem fim. Verdade. E não uma paz de ali pouco tempo, de poucos meses. Tá entendendo? Poucos dias. Olha só, vamos continuar, irmão. Isso. Versículo 6, repete para nós. Versículo 6. Para que se multiplique o poder, assegurando o estabelecimento de uma paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, firmando-o, consolidando-o sobre o direito e sobre a justiça, desde agora e para sempre. O amor, cuidadoso de Iau dos exércitos fará isso. O amor cuidadoso de Iau fará isso. Espera aí. O amor cuidadoso de Iau vai colocar o antimachia para ser um rei, para ser ali um governante eterno, estabelecendo paz sem fim. Irmãos, larga de ser bobo.
Larga de ser bobo. A palavra está clara aqui e Nitidamente. vocês estão fechando os olhos para a verdade, preferindo acreditar em fábulas, acreditar em mentira, só porque foi ensinado errado para vocês e vocês agora que chegou a verdade, vocês não querem entender a verdade. Se aqui está falando assim, o nome dele será Pai Eterno, Pai Eterno, Pai Eterno, e essa criança que veio ao mundo, peraí, Pai Eterno, é Yahweh, né? Yahweh, não, e está falando que é o Antimachia. E o Antimachia vai ser chamado de Pai Eterno? Nossa. O Antimachia vai ser chamado de Yahweh Forte? Nunca! E é por isso, irmãos, que é um link com as escrituras lá na frente, que está falando assim, que Yahshua, depois de ter sido sacrificado, seu sangue precioso apresentado diante de Yahweh recebeu aquele sacrifício e sobreexaltou o seu filho, colocando nele um nome que está acima de todo nome, fazendo cumprir essa palavra que diz, Exatamente. esse menino vai receber o nome de Yahweh Forte. Exatamente. Yahweh Forte. Por isso que ele recebeu o nome de Yahweh Forte, e ele pode ser adorado conforme a palavra está escrito em Hebreus capítulo 1. Exato. Porque só o nome de Yahweh que pode ser adorado. E é um nome. É um nome. É o nome. O segredo é esse. E você vê a importância do nome na antiga aliança. Quando Yahweh queria sobreexaltar alguém, ele mudava o nome. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Abrão para Abraão, Saraí para Sara, né? Aí você tem ali Jacó para Israel. Então, Oséias para Yahshua. Oséias para Yahshua, né? Josué. Toda vez mostrando que a pessoa é a mesma, mas agora foi nomeada com nome novo. Por quê? Porque foi exaltado. Essa é a representação de Papai Yahshua, que recebeu um nome acima de todo nome, o nome de Yahweh. E com isso foi sobreexaltado, conforme Salmo 110:1, que diz, Papai Yahweh Supremo falou assim, assenta à minha direita, até que eu tenha posto teus inimigos por escabelos dos teus pés. Porque você tem que entender o seguinte, Yahweh, ele fez o céu e a terra. Então o céu é lugar superior à terra. O céu e a terra e o céu. Acima do céu existe a luz inacessível. Tá aqui, ó, minha mão tá lá em cima. Não estou conseguindo enxergar. Porque a luz é inacessível. Você não vai enxergar nunca. Por isso que a palavra fala que Yahweh habita na luz inacessível, que homem algum viu nem pode ver. Pronto. Ninguém, nem um querubim, nem Mical, ninguém chega e rompe essa luz inacessível e consegue chegar lá. Por quê? Porque isso aqui é fechado, ó. Essa parte aqui é toda fechada. Não existe. Esse portal é trancado. Para chegar ali onde que está a luz inacessível, só pelo convite do próprio Yahweh Supremo. E Yahweh Supremo convida Yahshua, que recebeu o nome de Yahweh Forte e Valente, para vir assentar ali com ele, no quê? A sua destra, na luz inacessível, até que Yahweh Supremo coloque todos os inimigos que se opõem ao reino, ao reinado do seu filho Yahweh Forte, que era Yahshua, enquanto não for colocado por escabelo dos pés de Yahshua, Yahshua não vai poder descer. Yahshua está aqui, ó, na luz inacessível. Aí ele, quando for os inimigos colocados por escabelo dos seus pés, quer dizer, Satanás ser lançado junto com seus anjos por terra, aí ele vai descer. E quando ele descer, ele vai sentar no lugar mais alto. Olha aqui minha mãozinha, está no lugar mais alto aqui da tela, tá vendo? Ali que é o trono dele, ali que é o palácio de marfim, entendeu? Ali que é o palácio de marfim. E é ali que vai se reunir com ele o quê? Os 144 mil. Até aí, tá tudo bem? Tá claro. Então tá. E só fazendo um link para lembrar de Isaías 9:5, irmão, que ele fala aqui, ó, Isaías 9, versículo 6, que o irmão até pediu para repetir, que diz assim, para que se multiplique o poder, assegurando o estabelecimento de uma paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, tá vendo? Firmando e consolidando, para
ficar claro para os irmãos que aqui nunca iria falar do antimachia, por quê? Porque também em Lucas 1, no versículo 30, diz assim, ó, Lucas 1, 30, diz assim, o anjo, porém, acrescentou, não temas, Maria, Miriam, encontraste graça diante de Iau, eis que conceberá no teu seio e darás à luz um filho, e o chamarás com o nome de Iauxa. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O mestre Iau lhe dará o trono de Davi, seu pai. Viu? Fazendo o link. Fazendo o link. E ele reinará a casa de Jacó para sempre. Reinará. E o seu reinado não terá fim. Não terá fim. Falando, Aí, garantindo uma paz sem fim. Viu? É o link. Não é o antimachia. Nunca. Fique claro. Nunca. Nunca. Não entregue o que é santo ou profano, não, irmão. Quanto que Iau iria estabelecer uma paz sem fim para o governo do antimachia, irmãos? Jamais. Ah, meu irmão. Jamais. Você está muito criança, né? Dando ouvido para historinha infantil. Vamos lá. Continuar. Apocalipse 19. Apocalipse 19. Esse aqui, eu quero mostrar para vocês que quem está vindo é aquele que recebeu o manto, recebeu as vestes, recebeu o nome. Por quê? Porque papai Iauxa, quando foi exaltado, ele foi exaltado recebendo o nome de Iau. Como ele recebeu o nome de Iau, não se pode mais, irmão, nomear ele lá no céu de Iauxa, porque ele recebeu o nome de Iau. É igual você falar assim, Abraão, ele é o novo nome. O nome dele antigo é Abrão. Então, a pessoa chega e fala assim, ô Abrão. Fala assim, não, meu nome não é mais Abrão. Meu nome é Abraão. Então, aqueles que estão ali já sabem que o novo nome dele é qual? Abraão. Da mesma forma com que Oséias, ele era servo de quem? De Moisés. Moisés. Ele era servo do servo de Iau. Exato. A partir do momento que ele foi elevado, porque ele substituiu Moisés, ele recebeu agora o nome de... O próprio Moisés não mudou o nome dele para o quê? Para Iauxa. Exato. Para Iauxa. Esse nome, Iauxa, que ele recebeu, que deram a tradução para Josué, ele fez com que o nome antigo dele fosse esquecido. Então ninguém mais chamava ele de Oséias, chamava ele agora de Iauxa. Esse é o novo nome, Josué. Está entendendo? Então, a mesma coisa lá no céu. A partir do momento que Iauxa recebeu o nome de Iau Forte, o nome dele agora é Iau Forte. O nome dele agora é referido como Iau Forte. Não é mais referido como Iauxa. Mas o nome de Iauxa não poderia ser esquecido. Jamais. Jamais. Por quê? Porque o nome de Iauxa, ele traz todo o ministério, todo o sacrifício, entendeu? O sangue precioso derramado, o sangue da nova aliança. Trouxe ali a reconciliação dos seres do céu e da terra através do sangue precioso. Então, esse nome não poderia ser esquecido. Verdade. Se esse nome não poderia ser esquecido, como que eles iam fazer? Como que ia fazer, irmãos? Por quê? Porque Iauxa recebeu o nome de Iau. E ele não poderia ser referido mais com o nome de Iauxa. Por quê? Ele recebeu o nome de Iau. A partir do momento que ele recebeu o nome de Iau, Iau Forte, o nome de Iauxa não poderia ser citado mais para ele. Ele começa a receber agora adoração. Ali, Iau fala com os anjos, adorem quem? Adorem todos os anjos. Todos os anjos adorem Iau Filho. Todos os anjos adorem Iau Filho. Ok? Já fizemos tudo. Aí ele fala assim, não, aí alguns ainda chamam ele de Iauxa. Aí então, se chama ele de Iauxa, ele não pode ser adorado. Porque só um nome que pode ser adorado é o nome de Iau. Como só fazer um então? nome. Como fazer, irmão? Ele, da mesma forma que ele recebeu o nome, ele também vai fazer isso com o filho primogênito dele, Mical. Interessante, né? Mical agora vai receber o quê? Vai receber o nome de Iauxa, vai receber o manto embebido de sangue, vai receber as vestes e vai receber a unção
A unção do Espírito. Tremendo. O que Yahshua, antes de descer à terra, ele fazia? Ele era sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque de Hebreus 7. A partir do momento que ele foi elevado, agora ele é elevado à condição de rei. Exato. É a condição de rei, para ele assentar onde? Naquele trono. Mas ele é sumo sacerdote, irmão. Por E isso, agora? ele tem que transferir. Ele tem que transferir Bem interessante. o nome de Yahshua, para não ser esquecido, ele tem que transferir essa função de sumo sacerdote e a unção para aquele que vai fazer esse ofício no lugar dele. E quem foi esse que foi encontrado em fidelidade, em verdade e fidelidade? Mical. Mical, inclusive, é esse personagem que luta para papai Yahshua sentar nos lugares celestiais. Entendeu? No trono. Lembrando de Apocalipse 12. Apocalipse 12 e Daniel 12, né? 12, né? Do Apocalipse 12 e Daniel 12. Então, amados irmãos, quando nós estamos vendo isso, nós vamos ver alguns detalhes aqui para você ver a associação, tá? Isso não partiu da nossa cabeça. Né? Você vai ver que as escrituras, através dos links, ela conversa. Vamos lá. É assim que as escrituras conversam. É assim que ela conversa. 19:11, né? Ele mostra aqui o cavaleiro e ele mostra que ele julga e combate com justiça. Olha para você ver, fala assim, ó. Vi então o céu aberto, eis que apareceu um cavalo branco, cujo montador se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga. Vamos ver a respeito de julgar? Vamos. Nós vamos pegar em Lucas, primeiramente em Lucas. Vamos lá, irmãos. Lucas, quando papai Yahshua, ele fala assim: quem me colocou como juiz no meio de vós? Vamos lá. Lucas 12:14. Olha aqui, papai Yahshua falando. Presta atenção nas escrituras. Papai Yahshua falando aqui, ó. Papai Yahshua, todas as palavras dele eram de sabedoria. Não era palavra tola, não. A palavra todas que saíram da boca dele, palavra sábia. Então falava assim, Lucas 12:14. Diz assim, ó. Vamos pegar aqui no 13. Lucas 12:13. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Queria um julgamento. Que lembra ali da questão da condição de julgar. Né? Julgamento. Então esse aqui estava querendo julgamento. Querendo que fosse feito justiça. Isso. Então ele fala, alguém da multidão lhe disse a quem? Disse a Yahshua. Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Ele respondeu, homem, quem me estabeleceu juiz e árbitro da vossa partilha? Aqui papai Yahshua já deixa claro que ele não é o juiz de Israel. Tá vendo? Aqui ele já deixa claro, quem me incumbiu dessa tarefa de ser juiz? De Israel? Ele está deixando claro que não é ele. E como que a gente faz a referência lá de Apocalipse 19? Apocalipse 19, vamos voltar lá agora. Vamos. Fica aí com o livro de Lucas aberto. Fica aí. Lucas deixa aberto no 12. E a gente volta aqui, Apocalipse 19:11. 19:11 diz assim: Vi então o céu aberto, eis que apareceu um cavalo branco, cujo montador se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga, ele julga e combate com justiça. Peraí, ele julga? Então tem alguma coisa errada. Porque se for papai Yahshua, ele fala lá em Lucas. Vamos ver de novo o que está falando em Lucas. Lucas 12:13. Alguém na multidão disse papai Yahshua, disse Yahshua, mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Yahshua respondeu, homem, quem me estabeleceu juiz ou árbitro da vossa partilha? Olha aqui. Papai já está falando através do quê? Está falando através de link. Ele está falando através de link. Eu não fui estabelecido como juiz. Eu não fui estabelecido como juiz. Vocês estão entendendo?
Por isso que lá em Apocalipse 19, o cavaleiro, a gente já começa a descartar que seja Papai Yaush. Exatamente. Entendeu? A gente já começa a descartar aqui. Ele fala, ele julga e combate com justiça. Quando fala ele julga, a gente tem que ir lá em Daniel 7. Vamos ver? Vamos. Daniel 7. Daniel 7, 13 e 14. Diz assim: Eu continuava contemplando nas minhas visões noturnas, quando notei, vindo sobre as nuvens do céu, um como filho de homem. Ele adiantou-se até o ancião, e foi-lhe introduzida a sua presença. A esse ancião, foi otorgado o poder, a honra e o reino, e todos os povos, nações, línguas o serviam. Seu império é império eterno, que jamais passará, e seu reino jamais será destruído. Olha só, você vai entender por que esse ancião recebe essa outorga. Esse ancião, ele faz um link com 1 Timóteo capítulo 3. 1 Timóteo capítulo 3 que fala: aquele que deseja ser ancião, boa coisa almeja. Exato. Mas ele tem que ser irrepreensível e faz um monte de referência a ele. Exato. Quem que é um ancião? O ancião seria aquele que é o responsável pela igreja. É dado o nome de ancião. Então, eu sei que você já aprendeu ali pelo mensageiro de Sardes que não existe hierarquia, né? Hierarquia eclesiástica. Na realidade, existe o quê? Existe função. Função. Existe a função de ancião e existe a função de servo. O servo é referido ali em 1 Timóteo 3 como sendo presbítero, porque é a palavra grega que refere a servo. E ali fala ancião, que eles usaram o termo diácono. Eu falei o contrário, presbítero, é isso mesmo. Então, presbítero ancião e diácono servo. É isso mesmo. Então, quando está falando isso, irmãos, presbítero está falando de ancião e diácono está falando de servo. Mas ao invés deles traduzirem, eles mantiveram a palavra grega. E aí ficou confuso. Por quê? Porque a palavra, ela expressa a condição. E a palavra é os links. Quando você vê lá na frente as igrejas, você vê a referência das 7 igrejas, mostra que somente 2 eras são irrepreensíveis. Quais eras? A era de Esmirna e a era de Filadélfia. Logo em seguida, no capítulo 4, Apocalipse 4 e 5, você já vai ver o trono e aquele que está sentado no trono, faz um link com o quê? Com o rei. Quem é esse rei da glória que está subindo agora, vindo da terra? Quem é esse rei da glória? Aí o anjo fala, é Iau forte e valente. Exato. Entendeu? Iau forte e valente, que é o link que a gente fez com Isaías 9, falando assim, o menino nos nasceu, e o seu nome será Iau forte, Pai eterno. Pai eterno, irmãos, Pai eterno, ou seja, Papai Yaush é pai. Exato. Não tem como. Por quê? Fica naquela cabeça, não, Iau que fez todas as... Iau não fez não, irmãos. Colossenses está falando ali que foi, Colossenses 1, está falando que foi aquele que é a imagem de Iau que fez todas as coisas, por ele e para ele. Exato. E ele recebeu o nome de Iau. Quando você vê lá atrás, Iau apareceu no carvalho de Mambré, apareceu Abraão. Foi Iau mesmo que apareceu ou foi o anjo de Iau? É o anjo de Iau. Quando você vê o anjo de Iau lutando com Jacó, lutando com Jacó e fala assim, eu vi Iau face a face, e a minha vida foi salva. Jacó falando. Inclusive recebeu o nome do anjo de Israel. Ele recebeu, ao invés de Jacó, Israel. Foi o próprio Iau. Então, quando você pega em Gênesis, fala Iau criou, irmãos. Iau criou. Ele está referindo a esses que são face. A face de Iau. Entendeu? Você sabe que você tem uma face direita e uma esquerda.
Compreende? Você tem uma face direita e uma face esquerda. Essa é a referência também de um querubim. Um querubim tem 4 faces. E vem aqui para trás, ó. Tem um lado aqui, um lado aqui, um lado aqui, um lado aqui. São 4 faces. 4 faces de um querubim. Ele é um outro ser. Ele não é homem. Ele é um outro ser criado. E o homem, ele tem 2 faces apenas. Entendeu? Então, quando o Papai Aucho está falando assim, se te bater na face, numa face, ofereça a outra, está mostrando que você tem 2 faces. Você não tem uma face só, não. E assim, quando refere a Ial, quando Ial ele se apresenta a alguém ou aos anjos, ele se apresenta na pessoa de Ialcha ou de Mical. Sempre assim. Sempre assim. Tá? E nós estamos falando das coisas celestiais. Aqueles que são celestiais, eles discernem as coisas celestiais. E os que são carnais, que são filhos de Adão, eles nunca vão entender. Pelo menos nesse corpo. Exato. Vamos continuar. Então, a gente chegou aqui em Daniel 7. Olha só, vamos lá. Tudo isso, estou indo parando devagarzinho para ficar um entendimento. 7, versículo 13. Você viu ali que o Filho do Homem, ele veio na nuvem do céu, ele se apresentou diante do ancião e outorgou ao ancião autoridade. Ou você acha que foi o ancião que outorgou para o Filho do Homem? Ou então está falando que esse filho, esse filho de homem aqui, se não foi Ialcha e ao filho, então é quem? Ial soberano tem outro filho? Veja bem. Ial é único. Único. Ialcha é único de Ial. Único, por isso é unigênito. E de Ialcha que se criou todas as coisas. Ele é único. Único. Ial, ele gerou só Ialcha. Ialcha gerou todas as coisas para ele e por ele. Exato. Então, quando você vê aqui, você vê que o Filho do Homem desceu, e se apresentou diante do ancião e outorgou ao ancião autoridade. Autoridade, inclusive para ser juiz. Exato. Para ser juiz. Isso está agora aqui, ó, Daniel 7, aqui, ó, Daniel 7, 21, irmão. Lê para nós, 21 e 22. Que diz assim, Daniel 7, 21 e 22. Estava eu contemplando, e esse chifre movia guerra aos santos e prevalecia sobre eles. Até o momento em que veio o ancião e foi feito o julgamento em favor dos santos do Altíssimo. Olha só, o ancião, ele recebeu uma outorga. O ancião recebeu uma outorga do quem? Do Filho do Homem, que é Ialcha. Ele recebeu a outorga para fazer justiça, fazer julgamento em favor dos filhos, dos servos do Altíssimo. Exatamente. Está entendendo? Então, olha só, e ele fala no versículo, continua até o final, irmão. Volta no comecinho aqui no versículo 21 e 22. Então, diz assim, estava eu contemplando, e este chifre movia guerra aos santos e prevalecia sobre eles, até o momento em que veio o ancião e foi feito julgamento em favor dos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos entraram na posse do reino, reino. Veja bem. Então, aqui, a gente está vendo aqui, irmãos, primeiramente, olha só, as escrituras conversam através dos links. Papai Aucho, ele fala lá, quem me incumbiu para ser juiz da vossa partilha? Agora você entende. Papai Aucho ali, ele outorgou para o ancião. Ele outorgou para o ancião. E o ancião é um link com o quê? É um link com o personagem que ele veio à Terra. Tremendo. Ele veio à Terra e ele se encaixou na condição de ancião da igreja. Ele se tornou ali o ancião da era de Filadélfia, como um ancião da igreja. Vocês estão entendendo? Então,
quando está falando que foi outorgar, Daniel 7, ao ancião, a autoridade para julgar, está mostrando o link lá com Apocalipse 19, que o cavaleiro com seu exército não é Yahusha. Não é Yahusha. Por quê? Porque Yahusha já deixa claro em Lucas que ele não recebeu esse ofício. Por que ele não recebeu? Porque ele transferiu esse ofício para o ancião. O ancião que julga e forte. Faz justiça aos santos do Altíssimo. É muito forte. Aí, irmão, você pode voltar agora em Apocalipse 19 de novo. Vamos lá. Apocalipse 19. Viu como que um pequeno trecho das Escrituras em Apocalipse, ele é tão codificado que a gente leu aqui 2 linhas, basicamente. Olha o tanto que nós precisamos correr nas Escrituras para poder trazer o entendimento. Por quê? Porque a Escritura, irmão, a Escritura, ela nunca pode contradizer. Exato. A Escritura, ela é de procedência de Yahweh. Quando você pega os evangelhos fermentados, você percebe que tem algo estranho. Porque eles se contradizem. Eles se contradizem. Isso mostra que existe um espírito diferente agindo. Então, quando Shaul Paulo, ele já está chamando a atenção da igreja, que naquele momento lá atrás estava surgindo no meio da igreja outros escritos. Quais escritos? Os escritos que falavam a respeito do Mashiach de forma diferente. Aí, Shaul Paulo, João, apóstolo, né? Ele já fala, olha, se apresentar para vocês ali um outro Mashiach, falando que ele não veio em carne, que seja amaldiçoado. Por quê? Porque quando você pega o Evangelho de Mateus, ele mostra que Yahusha ali, como se fosse o Mashiach, ele não veio em carne. Por quê? Porque ele é um tipo de Deus. Ele anda sobre as águas. Quando é que um homem anda sobre as águas? Você conhece? Eu acho que um homem, qualquer homem, seja o mais magro ou o mais gordo, vai fundar. Com certeza. Né? Então, quando você vê um evangelho falando que ele está andando sobre as águas, tá entendendo? Você já fica falando assim, isso aqui não é homem. Não é homem. Isso não é homem. Isso aí não é homem. E quando tem a orientação falando assim, olha, se apresentar isso, seja esse texto amaldiçoado. Por quê? Porque está indo contra. Porque se você considerar que o Messias veio com esse poder, você entende que seria fácil ele cumprir a missão. E a missão foi muito difícil. Tão foi difícil, quando ele foi tentado, ele estava sem memória e ele foi tentado na condição de quê? Na condição de um homem. Porque se ele estivesse na condição de um Deus, ele tiraria de letra. Isso é tranquilo. É tranquilo, mas no entanto, na condição de um homem, é um ofício muito pesado o que ele teve que se valer. E é por isso que o Evangelho de Mateus, ele é maligno. Por quê? Porque ali é a condição de Satanás falar assim, ele só conseguiu vencer porque ele veio com poder. E a gente sabe muito bem que não tem, é uma mentira. Ele veio totalmente sem poder, e eu já trouxe o estudo que os anjos acampavam ao redor dele. Quando ele dava uma ordem para de cura ou de que houvesse ali o reviver, eram os anjos que estavam ao redor dele que fazia cumprir aquela ordem, e não ele que veio em carne. Tá entendendo, irmãos? Está ficando claro essas coisas para vocês? Muito bom. Vamos lá. Vamos continuar aqui em Apocalipse 19. Olha só falei o primeiro de julga, né? Ele julga. Ele julga. E ali já vimos que Yahusha não julga. Quem julga é o ancião. É outro personagem.
Então, ele julga e combate com justiça. Olha aqui, combate com justiça. Espera aí. Combate. Tem alguma coisa errada, irmãos. Por quê? Vamos lá. Salmo 110, 1. Vamos lá. Salmo 110, 1. Salmo 110, 1. Diz Iau, assim diz Iau, ao meu mestre. Assim diz Iau ao meu mestre. Salmo 110, 1. Assim diz Iau ao meu mestre: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos como escabelo de teus pés. Como escabelo de teus pés. Então, Iau Supremo está falando ali com Iau Filho. Subiu, chegou lá e fala assim: agora vem aqui, senta aqui do meu lado, até que eu, Iau Supremo, coloque os teus inimigos debaixo dos teus pés, por escabelo dos teus pés. Espera aí. Então tem alguma coisa errada. Se esse que está guerreando, ou ele é Iauxa desobediente, e a gente sabe que não é, com certeza, ou é uma interpretação errada que você ainda está acreditando em mentira. Porque se aqui está falando, assenta à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos pés, Iauxa sempre foi obediente, irmãos. Iauxa que recebeu o nome de Iau, ele não recebeu o nome de Iau à toa, não. Ele fez jus ao nome. Com certeza. E ele fez jus ao nome por ser obediente. Então, ali ele está aguardando. Tranquilamente esperando. Esperando Iau Supremo colocar os inimigos que são contra ele por escabelo dos pés dele. Então, tem alguma coisa errada quando a gente lê Apocalipse 19, que está falando assim: ele combate, olha lá, ele julga e combate com justiça. E ele combate com justiça e volta para combater novamente, né? Ele volta agora para combater o antimachia, o exército do antimachia. Mas se Iau falou, assenta à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos, então aqui mostra claramente que não se trata de Iauxa, exato, que recebeu o nome de Iau Filho, mas de um outro personagem. E esse outro personagem a gente vai em Daniel 12:1. Vamos lá. Daniel 12:1. Daniel 12:1. Nesse tempo, qual tempo? Se você pegar aqui na Bíblia o Shalom, vai estar falando no 11:40. 11:40, a gente pega aqui e fala assim, no tempo do fim. Daniel 11:40, no tempo do fim. Quando chega no Daniel 12:1, fala, nesse tempo, quer dizer, no tempo do fim, levantar-se-á Mical, o grande príncipe, que se conserva junto dos filhos do seu povo. Quer dizer, se conserva junto do seu exército, se conserva junto dos anjos guerreiros. Exato. É o exército dele, que a gente já viu isso na anunciação do nascimento de Papai Iauxa em Lucas. Nós vamos até lá de novo. Mas eu quero que você veja aqui, ó. Nesse tempo, levantar-se-á Mical, o grande príncipe, que se conserva junto dos filhos de seu povo. Será um tempo de tal angústia, qual jamais terá havido até aquele tempo, desde que as nações existem. Mas nesse tempo, quer dizer, no tempo do fim, o teu povo escapará. Isso é o link com Filadélfia, que vai ascender, que vai ser tirado dessa terra. O teu povo escapará, isto é, todos que se encontrarem inscritos no livro. Vai escapar da tribulação. E aqui, irmãos, veja bem, essa passagem é Mical e o seu exército, o seu povo, que faz um link com Lucas. Vamos lá, abrir em Lucas, a anunciação do nascimento. Vamos lá. Lucas 2:8. Na mesma região havia uns pastores que estavam nos campos e que durante as vigílias da noite montavam guarda a seu rebanho. O anjo do mestre apareceu-lhes. O anjo do mestre apareceu.
O anjo do mestre apareceu. O anjo do mestre apareceu. O anjo, singular, apareceu-lhes. E a glória do mestre envolveu-os de luz, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, disse: Não temais, eis que vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo. Nasceu-vos hoje um Salvador, que é o Machia, o Mestre, na cidade de Davi. Isto vos servirá de sinal: encontrareis um recém-nascido envolto em faixas, deitado numa manjedoura. Veja bem, dá para uma pessoa, a mesma pessoa, estar em dois lugares ao mesmo tempo? Não. Sem chance. Aqui é um anjo anunciando que nasceu o Salvador, e o Salvador está lá na manjedoura. O menino nos nasceu. Viu? O menino nos nasceu, o menino nos nasceu, o menino nos nasceu. Mas esse anjo que apareceu, ele é um general. Olha só que ele é um general. Ele fala: Isso vos será um sinal. Versículo 12. Encontrareis um recém-nascido envolto em faixa, deitado numa manjedoura. E de repente, juntou-se ao anjo uma multidão do exército. Uma multidão do exército celeste a louvar a Iau, dizendo: Glória a Iau no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens que ele ama. Aos homens que ele que ele ama. Quando os anjos os deixaram em direção ao céu, os pastores disseram entre si: Vamos já a Belém e vejamos o que aconteceu e que o mestre nos deu a conhecer. Viu? Então, aqui, é aquele que está referido ali em Daniel 12:1, que se conserva junto dos Mical, que se conserva junto dos filhos do seu povo, quer dizer, junto dos seus anjos. Tremendo. Junto dos seus anjos. E ali mostra claramente que não poderia ser Papai Yaucha. Por quê? Papai Yaucha estava nascendo, já tinha nascido. Ele estava envolto ali, ele estava ali na manjedoura. Ele nasceu e esse anjo está aqui. Então não dá para ser... Ele está em dois lugares ao mesmo tempo. Então, cai por terra o ensino lá do mensageiro de Sardes falando sobre Yaucha ser Mical, porque não é. Não é. A palavra mostra que não é. E não adianta você ficar acreditando, irmãos, em mentira. Porque a Escritura ela tem que ter prioridade na sua vida, acima de qualquer pessoa. A palavra fala, você crê. Entendeu? A palavra deixa claro aqui. Exato. Agora volta, nós fizemos em Daniel 12:1, agora nós vamos ao Apocalipse 12. Vamos lá, agora Apocalipse 12. Apocalipse 12. Lembrando, esse cavaleiro, fiel e verdadeiro, ele julgou. Entendemos quem está julgando. Ele vai julgar. Agora, ele vai julgar. Agora, ele combate. É. Agora vamos entender que ele está combatendo. Vamos ver o que ele está combatendo? Vamos lá. Apocalipse 12:7. Daniel 12, Apocalipse 12. Daniel 12, Apocalipse 12. Você acha que é coincidência? Não. É coincidência? De né? jeito nenhum. Toda escritura Conversando. é o quê? Ela é inspirada pelo Espírito de Yaucha. Grato a entendeu? Yaucha. E tudo ali nunca saiu do controle. Nunca saiu do controle. Quando aqueles que falam assim, não, está tudo fermentado, aquilo ali já é mensageiro do diabo. Mensageiro de Satanás. Mensageiro de Satanás. Por quê? Porque Yaucha deixa claro que tem 3 medidas de farinha fermentada, que são os evangelhos. De quê? Mateus, Marcos e João. Tirou, jogou fora. É igual você faz com aqueles livros apócrifos. Você joga fora. Tá? Você joga fora. Você não vai nunca abrir ali, nem de curiosidade. Fala assim, deixa eu ler aqui. Deixa eu ler aqui, Sabedoria de Salomão. Joga fora, não perde tempo com isso não. Entendeu? Você só vai se fermentar, se estragar, ficar acreditando naquilo ali que é anátema. Então vamos lá. Apocalipse 12:7. Houve então uma batalha no céu. Uma batalha. Mical e seus anjos. É o mesmo que estava lá na anunciação do Papai Yaucha. E é o mesmo que se levanta no final dos tempos, que se conserva junto dos filhos do seu povo. Exato.
Entendeu? Se conserva junto os filhos do seu povo. E olha aqui, ele batalha. Vamos ver? Vamos. Já começa aqui, irmão. Apocalipse 12, 7. Houve batalha no céu. Olha, ele batalha. E a palavra já dá a dica. Houve batalha. Então, aquele que participa de uma batalha, ele está batalhando. Combatendo. Faz o link com 12:7. Houve então uma batalha no céu. Micael e seus anjos guerrearam contra o dragão. E o dragão batalhou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado e não se encontrou mais lugar para eles no céu. Por isso que se cumpre Efésios capítulo 6. Nossa luta não é contra a carne nem sangue, são contra os principados e potestades nos lugares celestiais. E eu já trouxe esse estudo. O administrador ali infiel, ele está nas regiões celestiais respondendo orações, entendeu? Respondendo orações. E esse respondendo orações faz um link com o quê? Faz um link com 2 Tessalonicenses. Vamos fazer só esse pedacinho, irmãos? Vamos. Que a gente acho que não falou naquele vídeo. Vamos falar assim, ó, 2 Tessalonicenses 2, 3. Não vos deixeis seduzir de modo algum por pessoa alguma, porque deve vir primeiro a apostasia e aparecer o homem ímpio, filho da perdição, adversário, que se levanta contra tudo que se chama Ial ou recebe culto, chegando a sentar-se pessoalmente no templo de Ial e querendo passar por Ial. Isso é um estudo que nós vamos trazer detalhadamente, conforme Salmo 18, quando o Antimachia, ele entra dentro do templo. E quando ele entra dentro do templo, por quê? Porque parte dos sentinelas, eles são comprados. Sentinelas, para servir no templo, tinham que ser filho de Alxa. É a representação dos filhos de Arão. Então, quando eles são comprados, é o preço da traição. Porque tudo é uma repetição. Papai Alxa foi traído aqui. Ali Micael, lá que já recebeu o nome de Alxa, estava lá dentro do templo celestial, foi traído também. E ali, naquele momento, fala que ele foi tomado pela mão de Ial, que o socorreu, e ele foi levado em lugar espaçoso, referindo a nascer aqui na terra. Ele e mais aqueles sacerdotes que serviam com ele no templo celestial. Fazendo um link com essa passagem, que o Antimachia que invadiu lá. Por isso que o Salmo 18 fala assim, os laços da morte me cercaram. Por quê? O Antimachia é o anjo da morte. E o que acontece aqui? Ele se senta no templo, começa a receber as orações e responder as orações. Respondendo as orações, se passando por Ial. Né? Então, isso aqui não está falando no final dos tempos, não. Isso está falando que aconteceu lá em cima. Vocês vão entender, eu vou trazer o estudo em breve, uns 2 vídeos ou 3, nós vamos mostrar que o templo não vai ser construído agora pelo Antimachia. Nossa! Não vai. Não vai ser construído. Fica pesado, hein? Não vai ser construído. Não, irmão, aprendi isso em denominação. Isso. Aprendi isso lá atrás. O próprio mensageiro de Sardes ensinou isso. Nossa, irmão. Ele não vai ser construído pelas mãos do Antimachia. Vocês vão entender. Por isso vai ser isso mais um ponto de confusão. Por quê? Porque as pessoas vão estar esperando esse templo. E quando esse templo não é construído, eles vão achar que o Antimachia ainda não veio. E aí que vem a marca. Vocês vão ver isso em breve no estudo, tá, irmão? Mas esse estudo aqui nosso é bem longo. É muito longo. Nós temos que voltar. Vamos voltar agora lá para Apocalipse 19. Mas para os irmãos entenderem, né? Como que o entendimento ele precisa ser construído. Porque as escrituras, ela, com todos esses códigos, ela vai dando pontos de referência para você gradativamente ir construindo entendimento. Porque senão fica algo solto e aleatório. E é carnal isso. Mas a palavra ela vai te dando o discernimento claro, conforme você vai pegando estudo por estudo. Por isso é necessário, a gente sempre fala, né, irmãos? Irmão, volta, irmãos, os vídeos anteriores, faz estudos anteriores, porque assim vocês vão conseguir caminhar nas escrituras, compreendendo o projeto de Ial, que Ial fez um projeto. Até
que todos tenhamos alcançado o pleno conhecimento da verdade, né, irmãos? Até chegar ao pleno conhecimento da verdade, irmãos. E esse pleno conhecimento da verdade, nós estamos agora, no final dos tempos, galgando essa verdade, né? Nós estamos durante o Ministério Filadélfia na Terra, estamos galgando essa verdade. Isso é maravilhoso demais, né? Muito tremendo. É muito lindo. Muito tremendo. Vamos voltar lá, então, amados. Apocalipse 19? Apocalipse 19. Vê que nós andamos tão pouquinho, né? Não. Olha só. Vi então o céu aberto, eis que apareceu um cavalo branco, cujo montador se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Seus olhos são chamas de fogo. Não, irmão, que é Yaush. Vamos ver? Vamos Seus ver. olhos são chamas de fogo, sua cabeça há muitos diademas. Isso aqui, irmãos, faz um link. Faz um link com Apocalipse 1, né? Apocalipse 1, vamos lá, Apocalipse 1. Apocalipse 1. Não, irmão, essa introdução é longa para a gente chegar. Por quê, irmãos? Porque, igual fala assim para os irmãos, para que não tenha dúvida do que nós estamos falando. É verdade. Para que não tenha dúvida. Apocalipse capítulo 1, olha só. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Vamos começar aqui. Tá. Revelação de Yahshua Mashiach. Yahweh lhe concedeu para que mostrasse aos seus servos as coisas que devem acontecer muito em breve. Ele a manifestou com sinais por meio de seu anjo enviado ao seu servo Yaorrana, João, o qual atestou tudo e viu como sendo palavra de Yahweh e testemunho de Yahshua Mashiach. Então, vamos lá. Yahweh entregou para Yahshua, e Yahshua entregou para o seu anjo, o anjo enviado, ok? Então, quem tá aqui na terra trazendo a revelação é Yahshua. Aqui está falando isso? Aqui está falando assim, ó. Yahweh apresentou para Yahshua e Yahshua enviou seu anjo. Yahshua enviou seu anjo. Mas é Yahshua lá em cima, aí ele desce também, sendo anjo? Nem de jeito nenhum. Yahshua continua lá em cima. Lá em cima. Por que ele continua lá em cima? Para não ser desobediente a Yahweh. Porque Yahweh, no Salmo 110, 1 fala: senta-te à minha direita, até que eu tenha posto teus inimigos por escabelos do teu pé. Aí Yahshua vira e fala assim: não, deixa eu sair daqui, deixa eu ir lá levar a mensagem para Yaorrana. É isso? Não, ele não é desobediente. Se mandou ele sentar, ele senta. Se mandou ele ficar de pé, ele fica. Se mandou ele ir lá, ele vai. Mas ele não desobedece o Pai em nada. E por isso Hebreus 10, 13 fala: e então Yahshua, né, espera que seus inimigos venham lhe servir como escabelo dos pés. Aonde está isso, irmão? Hebreus 10, 13. Tá vendo? Lê de novo. Hebreus 10, 13. E então, vamos pegar o versículo 12. Ele, ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, sentou-se para sempre à destra de Yahweh. Ali, na realidade, o para sempre ali, eu já falei que é a tradução errada. É isso que ele eu ia falar. Ele assentou até. Porque se ele está esperando... Porque ele espera. Ele espera para ele sair do trono de Yahweh e descer para o seu trono. E é a condição que recebe o nome, né? De Yahweh, por isso que ele se assenta ao lado de Yahweh. Vai, lê soberano. De novo então, agora tirando esse para sempre. É verdade. E ele, ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, sentou-se à direita, né? Sentou-se até os seus inimigos serem postos ali. Mas fala assim, ó, sentou-se à direita de Yahweh. Aí versículo 13. E então espera que seus inimigos venham lhe servir de escabelo para os pés. Isso, exatamente. Por quê? Porque o escritor de Hebreus, ele pegou lá do Salmo 110, 1. Vamos abrir de novo, vamos ver se tem para sempre? Vamos. Vamos ver se tem para sempre lá no Salmo 110, 1. Ele pegou a profecia, Salmo 110, 1. Escritura sempre conversando, mostrando que tudo tem uma informação concreta lá atrás.
Ela não pega uma base aleatória. Não, não pega. Ó, Salmo 110, 1. Vamos ver se está escrito para sempre. Tá. Assim diz Iau ao meu mestre: senta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos como os cabelos dos seus pés. Ou seja, até significa que existe uma parte temporal definida e não para sempre. E é isso que você aprende, irmão, porque o escritor de Hebreus ali escreveu baseando no Salmo 110, 1. Exatamente. Então, aquela passagem para sempre ali foi uma colocação errada do teólogo que escreveu colocando a opinião dele. Mas quem que veio primeiro? O Salmo 110 ou Hebreus? O Salmo 110. O Salmo 110 é o quê? O Salmo 110 é a profecia. Exato. Ok? Então você viu que não está falando para sempre, está falando até. Então, faz o link agora, irmãos. Olha só. Faz o link que nós estamos vendo aqui. Do Apocalipse, né? Apocalipse 1 que você pegou? Peguei o Apocalipse 1 só para mostrar a aparência daquele que foi enviado. Isso. Ó, Apocalipse 1, vou ler o versículo 1 de novo. Revelação de Yahshua Mashiach, que Yahweh lhe concedeu para que mostrasse aos seus servos as coisas que devem acontecer muito em breve. Ele a manifestou com sinais por meio de seu anjo, tá? Então, a revelação de Yahweh enviou para Yahshua e Yahshua enviou para o seu anjo. Então, Yahshua está sentado à destra de Yahweh e ele não vai pedir permissão para sair de lá para vir aqui dar recado nenhum. Ele enviou o seu anjo. Quem é o seu anjo? Micael. Tá? Ele enviou o seu anjo Micael, porque ele é obediente, ele fica sentado. O pai falou para ele: senta à minha direita. Ele vai ficar sentadinho até que os inimigos sejam colocados debaixo dos pés dele. Não vai levantar e falar assim: dá licença, papai, eu vou lá embaixo para poder. Não, manda o seu anjo. Seu anjo que vai, entendeu? Então enviou Micael. E a gente vê que Micael significa aquele que é semelhante ao Altíssimo. Ele tem a aparência também, a aparência de quem? A aparência de Yahshua, que ganhou o nome Yahweh, né? Yahweh forte. Então é a mesma aparência. Então a aparência é semelhante. Se Yahshua tem a aparência de cordeiro, ele também tem a aparência de cordeiro. Entendeu? Simples. Então vamos lá. Apocalipse 1. Agora nós podemos ver a aparência do anjo que foi enviado. Olha só. O anjo que foi enviado, tá? Apocalipse 1, versículo 10. Ó, 1, 10, né? Ele começa assim: ó, no dia do mestre, fui movido pelo Espírito e vi atrás de mim uma voz forte como trombeta. Aqui a gente já vê que é a dica para falar quem que é o anjo. O anjo tem voz de trombeta. E qual é o anjo que tem voz de trombeta? Micael. Aí ele fala, vamos ver a aparência do anjo. Olha só. Apocalipse, capítulo 1, versículo 12. Olha só, aí Yalhana, ele ouviu a voz de trás dele como voz de trombeta. Aí ele virou. Quando ele virou, fala assim, versículo 12: voltei-me para ver a voz que me falava. Ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro, e no meio do candelabro alguém semelhante a um filho do homem, vestido com uma túnica longa, cingido à altura no peito com um cinto de ouro. Os cabelos de sua cabeça eram brancos como uma lã branca, como neve, e os seus olhos pareciam uma chama de fogo. Os pés tinham aspecto de bronze quando está incandescente no fogo, e sua voz era como estrondo de águas torrenciais, ok? Então essa é a aparência do anjo, olha só, essa é a aparência do anjo. E eu quero só contar aqui mais um detalhe aqui para vocês, olha só. No versículo 16, ele dá a dica do anjo ser o mesmo anjo de Apocalipse 19. Olha só, ele fala: na mão direita ele tinha 7 estrelas. Esse foi o anjo enviado, e Yahshua enviou esse anjo, tá? Na sua mão direita tinha 7 estrelas, na sua boca saía uma espada afiada com 2 gumes, que faz um link com Apocalipse 19. Fala assim: sua face era como o sol. Quando brilha, era como? Como o sol. Porque faz um link com aquela passagem que fala: a lua brilhará como o sol. A lua brilhará como o sol. Vamos achar isso para nós, irmãos?
Acha aí para nós, para a gente colocar aqui, para não ficar dúvida nenhuma, tá? Para não ficar dúvida nenhuma. Ele fala, sua face era como o sol quando brilha em todo o seu resplendor. Olha aqui o versículo 17. Ao vê-lo, caí como morto a seus pés. Caí como morto. Lembra do anjo que eu falei que é o anjo da vida? Né? Porque Mical é o anjo da vida e Emanuel é o anjo da morte. Então aqui está fazendo um link com o quê? Cair como morto diante dele. E ele vai deixar ele morrer? Hã? Não. Ele vai colocar ele de pé. Imediatamente. Imediatamente, porque ele é o anjo da vida. Olha só. Olha que bonito isso. Versículo 17. Ao vê-lo, caí como morto a seus pés. Não. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim, assegurando, não temas, não temas. Eu sou o primeiro e o último, o vivente. Estive morto, eis que vivo pelos séculos e séculos, tem as chaves da morte e do Hades. Que aquele que abre, ninguém fecha, fechando, ninguém abre, né? Então, vamos lá. Isaías. Deixa aqui marcado, vamos lá em Isaías 30. Vou pegar essa passagem para ficar Isaías 30, 26. Vamos lá, irmãos. Isaías 30, 26. Ó, Isaías 30, 26 é uma profecia futura. Diz assim: então a luz da lua será igual à luz do sol. Viu? Porque eu falei ali com os irmãos que a palavra, a gente já tem um vídeo lá atrás que fala assim, a representação dos seres, né? Ali da terra, que representa, não são eles, tá? São só uma representação do que existe no céu. Então fala que a lua é a representação de quem? De Mical. O sol é uma representação de quem? De Yahshua. E as estrelas é uma representação dos 144 mil, ok? Então vamos ler de novo aqui, Isaías 30, 26. Diz assim, então a luz da lua será igual à luz do sol, ok? E a luz do sol será 7 vezes mais forte. Então, se a luz do sol será 7 vezes mais forte, a luz da lua vai refletir essa força, né? Então, aqui o anjo que se apresenta para Yaohana, ele é um anjo poderoso, porque recebeu uma força, né? Recebeu uma força do pai dele nesse momento aqui, por quê? Porque o pai o exaltou também. Nós vamos ver isso, por que exaltou ele. Porque você já viu que Yahshua já recebeu o nome de Yahweh e está na luz inacessível. Entregou para Mical o nome dele, as vestes e a missão. Você vai ver isso. Se ele recebeu as vestes e a missão, ele se tornou forte. Se tornou forte. Tremendo. Entendeu? Se tornou forte. Vamos lá. Aí, continuando. Diz assim, irmãos. Apocalipse, capítulo 1. Nós vimos aqui, ó. Esse anjo, ele faz um link com o quê? Ele faz um link, ó, Apocalipse 1, versículo 17. Ao ver o anjo cair como morto aos seus pés, ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse para não temer. Não tema, não tenha medo. Por quê? Porque esse é um anjo consolador, tá, irmãos? Ele é um anjo consolador. Ele é um anjo que tem o espírito de Yahweh. Verdade. E ele consola, tá? Ele fala, eu sou o primeiro e o último. Ele fala, eu sou o primeiro porque ele é o primogênito de Yahshua. Ele é o primogênito ali de Yahshua. E o último, ele é o último Adão. Ele é o último Adão que vem dos filhos originais de Yahshua que vem à terra. Ele é o último. O vivente, por que ele fala? Estive morto. Ele esteve morto por quê? Porque ele infelizmente, ele ficou debaixo do jugo da mulher. E quando ele ficou debaixo do jugo, que vê Apocalipse 12, fala assim, viu a lua debaixo dos pés da mulher, ele estava subjugado. E ele subjugado ali, quando você vê a carta à igreja de Sardes, fala que aqueles que estão em Sardes, eles têm fama de estar vivos, mas estão mortos. É o link que ele está falando, eu estive morto, porque eu estive subjugado na mulher Sardes. Eu estive ali como morto. Por quê? Porque ainda estava com o nome falso, né? O nome falso foi enganado. Então ali ele estava morto espiritualmente até que se levantou. Mas esse levantar é de Yahweh, né? Porque em Daniel 12:1 fala, se levantou Mical. Por quê? Porque Yahweh levantou. Exato. E a gente já fez esse estudo. Se levantou ali debaixo do pé da mulher para poder criar a criança, né? Exato. Criar a criança conforme Números 11:12. E se levantou é porque estava deitado. Estava prostrado, né? Prostrado. Né? Então, a gente agora
conseguiu ver a aparência, não vimos? Foi. Vamos pegar aqui, só lembrando aqui dos cabelinhos, né? Vai. Da cabeça. 14. Apocalipse 1,14 diz assim: o cabelo de sua cabeça era brancos como a lã, branca como neve. Aí faz um link com Daniel 7, o ancião. Vamos lá em Daniel 7, o ancião. Vamos ver a aparência do ancião. Daniel 7. Daniel 7, vamos ver a aparência do ancião. Daniel 7, 9. Aqui está mostrando o ancião, tá, irmãos? O ancião. Então ele fala: eu continuava contemplando quando foram preparados alguns tronos. E um ancião sentou-se. Um ancião sentou-se. Suas vestes eram brancas como a neve, sua cabeça alvos como a lã. Viu? Está fazendo o link com aquele anjo que apareceu para Yalhana com essa aparência, né? Com essa aparência. Então, olha só, ele fala a respeito do trono que ele assentou. A gente se lembra do que? O ancião sentando no trono, e ali está falando de tronos. É os tronos que estão ao redor de quem? Do trono maior, que é o trono do rei. E esses tronos menores que vão se assentar os anciãos ali estão representando quem? Os anciãos estão representando o quê? Conselheiros do rei. Os conselheiros do rei. Os anciãos ali representam os conselheiros do rei. Ou seja, eles têm a aparência de ancião porque eles já têm maturidade, eles já têm sabedoria para poder aconselhar, tá? Vamos ver o conselho que Roboão rejeitou? Vamos. Só para a gente fazer esse link. Vamos lá. 1 Reis 12, versículo 6. Versículo 6, vamos lá, peraí. Versículo 6. Vamos lá. O rei Roboão consultou os anciãos. Olha aqui. Viu? O rei Roboão, lembrando que Roboão era filho de Salomão, tá? Então, Roboão era filho de Salomão. Ele consultou os anciãos, porque os anciãos eram aqueles personagens que eram sábios, pessoas mais velhas, vividas, experientes, de boa fama, que daria um bom conselho para o rei. Então ele diz assim, versículo 6, 1 Reis 12, 6. O rei Roboão consultou os anciãos, ancião fazendo link lá com os 24 anciãos, que haviam auxiliado seu pai Salomão durante sua vida, e perguntou: que me aconselhais? O que me aconselhais? Você vê que aqueles personagens lá, eles são conselheiros do rei? Sim. Viu? Que me aconselhais a responder a este povo? Eles me responderam: se hoje te sujeitares à vontade desse povo, e te submeteres e lhe dirigires boas palavras, então eles serão para sempre teus servidores. Mas ele rejeitou o conselho que os anciãos lhe deram e consultou os jovens, que foram seus companheiros de infância, e o assistiam. Olha só, ele desprezou o conselho dos anciãos, foi dar ouvido aos rapazotes que cresceram com ele, os amiguinhos, né? Os amiguinhos de fazer bobagem, né? E mais uma bobagem eles fazem, ouvindo o conselho ali daqueles rapazes, mostrando que não pode ser, ancião não pode ser novo convertido, que faz um Shaul Paulo com 1 Timóteo 3, né? Vamos lá, 1 Timóteo 3. Como é... Viu? Eu estou mostrando para vocês como é difícil, como que as escrituras, elas conversam, irmãos. Por quê? Porque se você pegar a palavra e tentar ler só aquele trecho e tentar interpretar por aquele trecho, você não vai entender nada. Olha só, 1 Timóteo 3, 6. Lê para nós, irmão. Que o ancião não seja recém-convertido, a fim de que não se ensoberbeça e incorra na condenação que cabe ao diabo. Viu que o personagem ancião, ele representa conselheiro? Então, se o conselheiro ele é um novo convertido,
ele primeiramente ele não tem uma boa experiência ainda para se tornar conselheiro de ninguém. Exatamente. Ele tem que ter experiência de vida e boa prática, tá? Uma boa conduta de vida. Por quê? Não quer dizer que nunca errou, mas quer dizer que ele errou e ele aprendeu também com seus erros para não errar mais. Exatamente. Né? Ele é sábio. É tremendo. Então, irmãos. quando está mostrando aqui, está mostrando, fazendo um link lá com o rei Roboão, filho de Salomão. Exato. Que ele preferiu ouvir, deixou de lado o conselho dos anciãos para ouvir os novos convertidos ali, né, que foram levantados à condição de ancião sem ser ancião. Sem ser ancião. E com isso10 eles e com isso o reino foi dividido. Por quê? Porque por causa dessa má atitude, Roboão perdeu 10 das 12 tribos, ficou só com 2 tribos para ele reinar, né? Isso é maravilhoso. Volta lá agora, Apocalipse. Volta em Apocalipse, irmãos. Vamos lá. Nós vamos aqui, Apocalipse. Vamos lá. Versículo 14. Apocalipse 19, 14. Apocalipse 19, 14. Isso mesmo. A gente está mostrando, irmãos, que o cavaleiro com seu exército aqui de Apocalipse 19 não é Yahushua. Nós estamos mostrando pontinho por pontinho. Por quê? Porque isso aqui, irmãos, isso foi escondido para que a interpretação não acontecesse, a interpretação correta não acontecesse. Ela só iria acontecer quando o mensageiro que foi ali anunciado, Papai Yahushua, viria no final dos tempos e ele abriria o entendimento das Escrituras, entendeu? Verdade. Mostrando claramente que ele tinha que se manifestar, primeiro, para depois, quando for tirado junto com o seu exército, se manifestar o filho da perdição, né? Então aqui está falando assim, olha, Apocalipse 19, 14. Os exércitos do céu acompanham-no. Acompanham o cavaleiro. Aí você lembra do exército lá em Lucas, quando ele se apresentou. Os exércitos celestiais vieram. O exército acompanhando ele. Os exércitos do céu acompanham em cavalos brancos, vestidos de linho de blancura resplandecente. E aqui, ó, da sua boca sai uma espada afiada para ferir todas as nações. Da sua boca. Fazendo um link com um anjo que foi enviado por Yahushua, de Apocalipse 1, que ele foi enviado e ali mostra, Yahuana, ele observa ele, mostrando que ele tem o cabelinho branco, né? Fazendo um link ali com a aparência do ancião. Ele ali tem da boca dele sai uma espada afiada, fazendo um link aqui com Apocalipse 19. Ele está dando as dicas para você, irmão. Todinha. Olhos de fogo. Olhos como chamas de fogo, entendeu? Então, todas as dicas está te entregando. Só você vira e fala assim, não, eu prefiro acreditar que é Yahushua. Irmãos, então, isso aí é realmente assim, é o que eu falo assim com você, a verdade chegou. E o Papai Yahushua, aconteceu isso no tempo dele. Quando ele chegou, você percebe que os fariseus acompanhavam o Papai Yahushua, mas não para ouvir a mensagem e crer. Eles queriam achar na palavra do Papai Yahushua algum tropeço para que ele pudesse ser condenado. Mas não encontra, irmão. Como não encontrou, pagou para aquelas testemunhas falsas darem falsos testemunhos, né? E não conta, inclusive, os 10 mandamentos ali do Torá, que fala, não darás falso testemunho contra o teu próximo. E eles não estavam nem aí, nem aquele que pagou, nem aquele que recebeu, estava nem aí para a palavra da Torá, viu? E essa aí é a sétima questão que Al abomina, não é? Fala assim, seis coisas e Al aborrece, e a sétima ele abomina. Vamos lembrar? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa, coração que trama projetos iníquos, isso. Testemunha falsa que profere mentiras, e agora o sétimo, que ele abomina, aqueles que semeiam contenda entre irmãos. Aquele que semeia contenda entre irmãos.
Isso mesmo. Então, amados, vamos lá. Até aqui, vocês entenderam que aqui está se referindo, esse personagem que está vindo aqui no Apocalipse 19, não é Papai Yaush. Esse personagem é quem? É aquele Mical que recebeu a incumbência de ser ancião, de ser também o general dos exércitos de Iau. Ele é aquele que vem para colocar todos os inimigos por escabelo dos pés do papai Iau filho, Iau forte. Tremendo. E ele é a boca de Iau supremo. Por quê? Porque ali, irmãos, quando ele fala pelo Espírito e não dele mesmo. Tá certo? Então, quando nós vimos aqui, irmãos, a gente vai pausar aqui o vídeo. Agora nós conseguimos chegar no ponto que agora nós vamos fazer a conexão com Elias e Eliseu. E você vai ver que coisa linda, que é a representação do arrebatamento, o arrebatamento de Elias. Nada tem a ver com o arrebatamento de Filadélfia. Nada. Ele representa algo muito superior, muito superior. Muito maravilhoso. E nada tem a ver com o arrebatamento de Filadélfia. Vocês vão entender por quê. Por quê? E vai ser no próximo vídeo, né? Nós vamos continuar agora no próximo vídeo e nós vamos interromper aqui para não ficar extenso demais, né? E os irmãos perderem ali o ânimo de continuar. Então, até aqui, se você ouviu, ouve várias vezes, tá, irmãos? Porque esse ensino aqui é maravilhoso, porque nós estamos fazendo com toda a paciência para vocês verem as conexões, tá? E nós vamos continuar o estudo no próximo vídeo, ok? Assim seja? Assim seja. Nós vamos fazer gratidão, papai, e vamos interromper esse vídeo, vamos continuar no próximo, tá? Vamos juntos? Vamos. Grato a Yausha, grato a Yau. Grato a Yausha, grato a Yau. Grato a Yausha, grato a Yau. Assim seja feita a vontade do papai Yausha. Por Yau e por Yausha. Por Yau e por Yausha. Por Yau e por Yausha. Assim seja feita a vontade do papai Yausha. Assim seja. Amados, te espero no próximo, na continuidade, porque agora você vai ver que coisa mais linda. Vai ficar maravilhoso, você vai entender qual é a representação de fato do arrebatamento de Elias. Não tem associação com o arrebatamento de Filadélfia, mas sim de algo muito maior. E eu espero você agora no próximo, na continuidade aqui no próximo vídeo. Assim seja. Um grande abraço, meus irmãos. Até o próximo vídeo. Até já.